Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Cardeais foram escolher Papa no fim do mundo. Foi isso que disse o novo Pontífice Francisco I, o primeiro Papa latino-americano. E nós agora vamos conversar com José Luiz Del Roio, que é brasileiro e foi senador da Itália de 2006 a 2008 pelo Partido Esquerda Europeia. E ele também é historiador e jornalista e tem ampla experiência na cobertura de assuntos da Igreja Católica e do Vaticano para a Rádio Popolare. Eu agradeço muito, Del Roio, por estar conosco nesse dia que anuncia um novo tempo para a Igreja Católica e milhões de fiéis mundo afora. Claro. E eu quero começar exatamente com o resultado do conclave. Havia aqueles que eram os preferidos, os papáveis, claro, como estavam dizendo, e havia a possibilidade de surpresa. Deu a surpresa? Sim, mais ou menos. Mas eu queria dizer uma coisa que eu estou meio incomodado. Eu não tive muito tempo de seguir, porque a eleição foi às 3, saiu às 4, tinha outras coisas para fazer. Mas eu ouvi o cardeal Turon dando o nome do novo cardeal. E ele falou o nome Francisco, não falou Francisco I. E na norma vaticana, o Pedro, o primeiro Papa, você não chama de Pedro I. Você chama sempre de Francisco II, Pius II. Quer dizer, é sempre só o nome, o primeiro, claro, não leva uma gravação. Leva. É claro que o Papa ele tem direito de escolher o nome que ele quer. Ele pode até escolher Francisco I, mas não é a norma. Seria apenas Francisco. E o cardeal Turon anunciou Francisco. Bom, isso não tem uma grande importância, porque eu posso estar errado. Mas já vamos acompanhar, vamos ver como vai ficar. Como que vai ficar isto. Olha, uma surpresa. Eu acho o seguinte, nós tínhamos 115 cardeais. Era seguro que fosse uns 115 cardeais, porque precisa se recordar que o conclave não é obrigado a eleger um cardeal, pode eleger alguém de fora. Para você ser Papa só tem duas condições. Eu posso ser Papa, você não. Ser batizado na Igreja Católica Apostólica Romana. Segundo, ser homem. Então podia ser um outro, mas era provável que viesse entre os 115. A questão é que entre os 115 todos são conservadores. Este é um problema para a Igreja, porque a Igreja ela pode ser divina, mas é também humana. Jerusalém é celeste, mas é terrestre. E na vida de cada dia a política é fundamental. E se você não tem as correntes, as tendências ideológicas que se chocam e que criam uma perspectiva nova, você fica discutindo o quê? Poder, porque está todo mundo igual. Mas pode ser um conservador liberal, digamos, e não um conservador radical? Bom, não existe também esse tipo de possibilidade, um conservador a possibilidade sempre em relação à doutrina, porém aberto à mudança de costumes na sociedade? Pode, tudo é possível, claro que pode, mas a igualdade de pensamento realmente era muito forte nesse conclave. Eu nunca vi na história da Igreja um conclave tão unido nisso. Conservadores mais radicais, é isso? São conservadores muito sérios, seriamente conservadores. E isso quando a Igreja precisa de alguma coisa diferente. Essa é uma coisa difícil. Então, a surpresa, qual a surpresa podia vir? Se via claramente que não devia ser um europeu, porque a Igreja tem dificuldades na Europa, mas ela tem que crescer pelo mundo. Olha, então, não sendo europeu, não adianta. E sendo latino-americano, qual é o significado dessa escolha, considerando a evasão dos fiéis da Igreja Católica tão acentuada, principalmente nos países de terceiro mundo? Não, a evasão é muito mais forte na Europa mesmo. É mais do que nos países de terceiro mundo? É muito forte a evasão. Nós estamos com países como a França, a evasão é preocupante, é muito preocupante, e a catolicíssima França, também, da Revolução Francesa, é verdade, mas sempre muito católica. Nós estamos com problemas na Espanha, porque lá tem inclusive uma regressão demográfica. Na América Latina você ainda tem um crescimento demográfico que mantém o número de fiéis, embora tenha uma perda muito pesada, sobretudo para as igrejas neopentecostalistas. Da população mais pobre, né? Da população mais pobre em geral.
Eu costumo chamar neopentecostalista para não generalizar em relação às igrejas históricas protestantes, que também são evangélicas. Não, é um problema. E então vamos dizer, latino-americano. Eu pensava se eu tivesse que apostar, eu teria apostado num cardeal canadense. Das Américas, não. Bom, teria perdido a aposta. Temos o sul-americano. E a questão do indicador, sendo um sul-americano, com o fator surpresa, que é o que se cogitava, considerando a incerteza desse conclave. Que leitura nós podemos fazer em relação ao futuro da Igreja Católica, que enfrenta um momento de graves problemas, desde problemas morais, envolvendo aí as questões da sexualidade, as reivindicações para mudanças doutrinárias, a questão das mulheres, que querem também ter mais participação nas decisões. O que isso significa, a escolha de um latino-americano nesse momento? Olha, eu acho que, na realidade, significa pouco. Vai mobilizar, evidentemente, as massas católicas do continente, vão ficar contentes, justamente, a gente tem que entender isso. Temos que desejar um bom governo ao Papa Francisco, isso... Mas ele tem o mesmo pensamento conservador na questão do que a igreja precisa. O que a igreja precisa? Democratizar-se. Não estou falando da eleição papal, ela precisa da democratização, no sentido que os bispos não podem mais ser escolhidos somente pelo Papa em segredo. Tem que haver uma reunião, uma discussão na comunidade. Mas não sei o que eu falo. Isso o Concílio Vaticano II já falou. Não é possível a exclusão total, absoluta da mulher. Quer dizer, mais da metade da humanidade é mulher. Como você pode excluir? Nós não temos aí claramente as igrejas protestantes, já desde 1550, fica claro a participação delas. Elas têm o direito do sacramento. Não é possível que a mulher que dá a vida não tenha o direito de salvar a alma, porque o sacramento não pode passar por ela. Eu sei que é difícil. E o argumento delas é que isso não é uma questão doutrinária, é, na verdade, uma tradição que foi se mantendo tão somente. É apenas isso? Claro que é apenas isso. Olha, eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas qual é a chave do cristianismo? Qual o momento máximo? O que constitui o cristianismo? É a ressurreição de Jesus, de Cristo, quando ele ressurge. Aí você diz, é Deus. Ressurgiu, é a salvação. A quem ele se apresenta? Ele se apresenta às mulheres. Ele não se apresenta aos homens. Isso é bastante claro. Quer dizer, por que os outros têm que ser apóstolos e elas, mas de qualquer forma... Eu estou só tentando entrar um pouquinho nisso. Mas o senhor não está vendo a possibilidade de uma mudança em relação a essa tradição? De que as mulheres tenham maior participação, não apenas nas coisas da igreja, mas no poder de decisão. É evidente. É o que elas querem. Elas não podem ir limpar a igreja. Limpar a igreja pode ir todo mundo. Isso não é poder, isso não é participação. Quer dizer, mas eu tenho uma última questão no tempo que nós dispomos, que eu gostaria que encerrássemos com a sua avaliação. Que mudanças a Igreja Católica são previsíveis com o Papa Francisco, que acaba de ser eleito pelo conclave? Olhando para o futuro, o que nós podemos esperar? Ele vai ter que resolver um problema imediato. O problema, vamos dizer, da clareza. Existe muito mistério em relação às finanças do Vaticano, muito mistério em relação a como tratou com a sexualidade no plano interno. Não pode jogar tudo para fora. E tem que ser muito mais claro. E isso é a primeira coisa que ele tem que fazer. Se não fizer, será duramente criticado e as crises e as correntes internas da igreja vão continuar se chocando. Eu agradeço muito sua participação no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Eu agradeço que teve paciência em me escutar. Obrigado.